Será que você já ouviu aquela expressão dar carteirada? É exatamente isso que os fariseus estavam tentando fazer diante de Jesus. Quando ele menos espera, eles começam: mas nós somos filhos de Abraão. Jesus, quando eles menos esperam, diz assim: ei, se vocês fossem filhos de Abraão, de fato, vocês seguiriam pelo menos aquilo que ele fez. Só pancada no meio, um povo tão hipócrita, um povo que ficava vestindo aquelas roupas, achando que tinham toda a pompa ali, mas de fato não seguiam nada. Isso e muito mais nós vamos aprender na nossa leitura de hoje, começando de João, capítulo de número 8. Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Leandro Machado, é um prazer ter você aqui. É novo? Então se inscreve aqui já, deixa seu like, ativa o sininho para o YouTube te avisar. Afinal de contas, eles estão começando a entregar menos aquilo que é religioso. Isso é muito triste. Mas bora lá, João capítulo de número 8, a partir do versículo de número 21. Ele diz assim: mais tarde Jesus lhe disse outra vez: eu vou embora, vocês procuram por mim, mas morrerão em seus pecados, não podem ir para onde eu vou. Os judeus então perguntaram: será que ele está planejando se matar? Aquele que se refere quando diz: não podem ir para onde eu vou. Jesus então prosseguiu: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês pertencem a esse mundo e eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu: sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não farei. Digo ao mundo apenas que ouvi daquele que me enviou, e ele inteiramente é verdadeiro. Ainda assim, não entenderam do que lhes falava, porque ele falava acerca do seu Pai. Então Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço igual coisa alguma por minha conta, digo apenas o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele. Então Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos. Se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Mas somos descendentes de Abraão, eles disseram. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com serão libertos? Jesus então respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo aquele que peca é escravo do pecado. O escravo não é um membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão e, no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, eles declararam. Jesus então respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, eles retrucaram. O próprio Deus é o verdadeiro pai. Jesus então lhes disse: se Deus fosse seu pai, vocês amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha conta própria, mas ele me enviou. Por que vocês não entendem aquilo que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois vocês são filhos de um pai, e esse é o diabo. Ele gosta de fazer as coisas perversas que deseja. Ele foi assassino desde o princípio e sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Verso 45. Portanto, quando eu digo que a verdade, essa é natural, porque vocês não creem em mim. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? E uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Samaritano endemoniado, começaram a gritar os líderes de Deus, que imaginando eles chamam Jesus de endemoniado, né? Não temos dito isso desde o início, que ele está possuído por demônio. Não tem em mim demônio algum, disse Jesus. Muito pelo contrário, honro meu Pai e vocês o desonram, né? Então, que cara louco. Vamos ler até o final aqui, porque isso tá gostoso. Eu não procuro a minha própria glória, quem é de procure para mim, e ele é o juiz. Eu lhe digo a verdade, quem obedecer ao meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído de verdade por um demônio. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer ao meu ensino jamais morrerá. Por acaso você é maior que o nosso pai Abraão?
Ele morreu, assim como os profetas. E quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria, mas é meu Pai que me glorifica. Vocês dizem: ele é o nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu sim o conheço. Se eu dissesse não conheço, seria tão mentiroso quanto vocês, mas eu conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com expectativa da minha vinda, e ele viu e se alegrou. Os líderes então começaram a falar: você não tem nem 50 anos, como pode ter visto Abraão? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Meu Deus, eu gosto muito disso. Então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Gente, João 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus sempre estava com o Pai. Filipenses 2 diz que ele abre mão da sua glória e ele vem para cá. Ele viu tudo, ele viu o mundo sendo criado, ele viu Moisés, Abraão, cada um deles, porque ele era o próprio Deus e ele estava com Deus. Mas isso é coisa grande demais para essa galera sem o Espírito Santo aí, cheio na religiosidade, entender. Bora lá então para a gente avançar agora. 2 Crônicas, nós estamos vendo a construção do templo, não é? Aquilo que Deus disse para Davi que iria acontecer. Salomão iria construir. Vamos ver aqui, ó, 2 Crônicas 3 e 4, ele diz assim: então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido ao seu pai Davi. O templo foi construído na eira de Araú, no Jebuseu, o local foi escolhido por Davi. A construção começou no segundo dia do segundo mês do 4º ano do reinado de Salomão. O alicerce do templo, construído por Salomão, tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura, conforme a medida antiga. A sala de entrada na frente do templo media 9 metros de largura, na mesma largura do templo, e 9 metros de altura. Salomão revestiu seu interior com ouro puro, cobriu todas as paredes do salão principal do templo com madeira de cipestre, revestida com ouro puro e enfeitada com entalhes de palmeiras e de correntes. Enfeitou as paredes do templo com pedras preciosas e com ouro da terra de Parvaim. Revestiu com ouro as vigas, os batentes, paredes, portas, todo o templo entalhou nas paredes figuras de querubins. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de largura, a mesma largura do templo, 9 metros de comprimento, e revestiu seu interior com 21 toneladas de ouro puro. Você acha que tinha glamour nisso aqui? Ele diz: cada um dos pregos de ouro pesava 600 gramas. Também revestiu com ouro as paredes das salas superiores. Fez 2 figuras em formas de querubins, revestiu com ouro e colocou no lugar santíssimo. As asas abertas dos querubins mediam juntamente 9 metros. Uma das asas do primeiro querubim media 2,25 metros e tocava a parede do templo. A outra asa, que também media 2,25, tocava a asa do segundo querubim de igual modo. Uma das asas do segundo querubim media 2,25 metros e tocava a parede oposta. A outra asa, que também media 2,25, tocou a asa do primeiro querubim. Portanto, as asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Os querubins ficavam em pé de frente para o salão principal do templo. Na entrada do lugar santíssimo colocou uma cortina de linho fino, enfeitada com fio azul, púrpura e vermelho e bordada com as figuras dos querubins. Para a frente do templo fez 2 colunas, cada uma com 8,1 metros de altura e com um capitel de 2,25 metros de altura. Fez conjuntos de correntes entrelaçadas e os colocou para enfeitar o alto das colunas. Também fez 100 romãs decorativas e as prendeu às correntes. Depois levantou as 2 colunas da frente do templo, uma ao sul e a outra ao norte. Chamou a coluna sul de Jaquim e a coluna norte de Boaz. Capítulo 4. Salomão também fez um altar de bronze com 9 metros de comprimento, 9 de largura e 4,5 de altura. Depois fundiu um grande tanque redondo chamado Mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda a outra, 2,25 de profundidade, 3,5 de circunferência. Logo abaixo da borda tinha ao seu redor 2 fileiras de figuras semelhantes e touros. Havia cerca de 20 figuras por metro e toda a circunferência formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste e para o sul, 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura. Era grande, hein? E sua borda se projetava para fora como uma taça, semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 60 mil litros de água. Fez também 10 pias menores para lavar os utensílios do holocausto. Colocou 5 do lado sul, 5 do lado norte. Os sacerdotes, porém, se lavavam no tanque chamado Mar. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações que havia recebido, e colocou no templo. 5 do lado sul, 5 do norte. Fez 10 mesas e colocou no templo. 5 do lado sul, 5 do lado norte. Também fez 100 bacias de ouro. Depois construiu do pátio os sacerdotes e o grande
pátio externo. Fez portas das entradas dos pátios e revestiu com bronze o grande tanque de bronze, chamado de mar, foi colocado perto do canto superior do templo. Hurão e Abi também fizeram bacias, pás e tigelas necessárias. Assim, Hurão-Abi terminou tudo o que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça do alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçados que enfeitavam os capitéis, as 400 romãs penduradas nas correntes dos capitéis, 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitavam cada capitel do alto das colunas, as bases móveis para levar água com as pias, o mar, os 12 bois debaixo dele, os baldes de cinzas, as pás, garfos, carne e demais utensílios. Hurão-Abi fez todos os utensílios de bronze polido para o templo, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no vale do Jordão, entre Sucote e Zaratã. Salomão usou uma quantidade tão grande de bronze que seu peso não pôde ser medido. Salomão, nossa, deve ser muita coisa, né? Salomão também fez toda a mobília para o templo de Deus, o altar de ouro, as mesas dos pães da presença, os candelabros, as lâmpadas de ouro maciço, para serem acesas diante do lugar santíssimo, conforme determinado, os enfeites de flores, as lâmpadas de tenazes, todos de ouro puro, os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres, incensários, todos de ouro maciço, as dobradiças das portas e do lugar santíssimo, do salão principal do templo, tudo revestido de ouro. Meu, devia ser lindo isso aqui, né? Bora lá agora para Zacarias, capítulo de número 14. É isso mesmo? Vamos lá, e o Senhor fará isso sobre aquele dia. Pera aí, deixa eu confirmar de novo aqui. Eu fiquei na dúvida agora se a gente lê Zacarias 14, mas na dúvida, vamos ler de novo. Então ele diz assim, Zacarias 14:1. Fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor em que seus bens serão saqueados diante de vocês. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio e o restante será deixado na cidade. Então o Senhor sairá para lutar contra as nações, como fez no passado. Naquele dia seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito amplo, de leste a oeste. Metade do monte se deslocará para o norte, metade para o sul. Vocês fugirão do vale, pois ele se estenderá até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos naquele dia. As fontes de luz deixarão de brilhar, e ainda assim sempre será dia. Só o Senhor sabe como isso acontecerá, e não haverá nem dia nem noite, como sempre houve. Pois o mesmo na noite será a claridade. Naquele dia fluirão de Jerusalém águas que dão vida, e metade das águas correrá para o Mar Morto, metade para o Mediterrâneo, e fluirão continuamente, tanto no verão como no inverno. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente o seu nome será adorado. Toda a terra, desde Geba, ao norte de Judá, até Quimon, sul de Jerusalém, se tornará uma grande planície. Jerusalém, contudo, ficará em seu lugar elevado, e será habitada desde o portão de Benjamim até o portão antigo, e dali para o portão de esquina, e desde a torre de Hanael até as prensas de uvas do rei. Jerusalém, por fim, em segurança, ficará cheia de gente, nunca mais será amaldiçoada nem destruída. Glória a Deus! Né? O Senhor enviará uma praga contra todos os povos que guerrearam contra Jerusalém, e eles se transformarão em cadáveres ambulantes com a carne em decomposição. Seus olhos apodrecerão nas órbitas e a língua apodrecerá na boca. Naquele dia o Senhor encherá de grande pânico, e eles lutarão contra os outros com as próprias mãos. Judá também lutará em Jerusalém, a riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro e prata e de roupas. Essa praga cairá sobre cavalos, mulas, camelos, jumentos e todos os outros animais do acampamento do inimigo. No final, os inimigos que sobreviverem à praga subirão a Jerusalém a cada ano para adorar ao rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa das cabanas. Se alguma nação não quiser ir a Jerusalém para adorar ao rei, o Senhor dos exércitos não receberá a chuva. E se o povo do Egito não quiser ir à festa, o Senhor os castigará com as mesmas pragas que enviará sobre as outras nações que se recusaram a ir. O Egito e as outras nações serão castigadas se não forem celebrar a festa das cabanas. Naquele dia, até mesmo os sinos dos cavalos terão gravados essas palavras: Santo para o Senhor. E as palavras do templo do Senhor serão tão sagradas quanto as bacias usadas junto ao altar. Na verdade, todas nelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos que vierem oferecer sacrifícios poderão usar qualquer uma delas para cozinhar, e naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos exércitos. Uau, glória a Deus! Finalizamos mais um livro, não é verdade? E aí, já bora que a gente vai começar agora Malaquias 1. Bora lá, Malaquias, capítulo de número 1. Ele diz assim, versículo de número 1. Essa é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias.
O amor de Deus por Israel, eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Mas vocês perguntaram, de que maneira nos amou? E o Senhor responde, foi dessa maneira, amei o seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele Esaú, devastei a região montanhosa, transformei propriedades de Esaú num deserto de chacais. O povo de Edom talvez diga, fomos arrasados, mas reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos, porém, declara, podem reconstruir, mas eu demolirei tudo de novo. Seus pais ficarão conhecidos como terra de maldade, e o seu povo será chamado de povo contra o qual o Senhor está irado para sempre. Quando vocês virem a destruição dos próprios olhos, dirão, a grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes, o filho honra o seu pai e o servo respeita o seu senhor. Se sou o seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezaram o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos o seu nome? Vocês desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam, de que maneira contaminamos o sacrifício? Vocês os contaminaram dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado sacrificarem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essa ao seu governador e veja se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês. Mas porque ele atenderia uma vez que apresentam esse tipo de oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera, um de vocês fechasse as portas do templo para não se acender um fogo em vão no meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. Contudo, meu nome é honrado de manhã até à noite por pessoas de outras nações. Em outro mundo oferecem incenso, sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome é grandemente entronizado entre as nações. Mas vocês, com suas ações, desonram meu nome ao trazer alimento desprezível. Declaram que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor e chegam a dizer, é difícil demais servir ao Senhor, e desprezam as minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês trazem como ofertas animais roubados, aleijados, doentes. Acaso devo aceitar de suas mãos esse tipo de oferta? Maldito seja o trapaceiro que promete um carneiro forte de seu rebanho, mas depois sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome deve ser temido entre as nações. Meu Deus, Malaquias, pelo jeito, já chegou pancadeando tudo aqui, né? Já alfinetando e reprovando a atitude. Lembra aquilo que Jesus estava fazendo? Que ele chegou descendo o pé em tudo lá e falou, sai daqui, comerciantes. Por quê? Porque o princípio de entregar ao Senhor o melhor estava sendo praticado ali. As pessoas vinham de qualquer jeito, compravam qualquer coisa e davam qualquer coisa. Lembra que a gente já aprendeu nos dias anteriores? Davi, quando precisou fazer um altar para cessar a praga, ele chega lá e ele diz, eu quero comprar o seu terreno. E aí o rapaz diz, não, pode deixar que eu te dou, meu senhor. Ele, não, eu não posso dar ao Senhor algo que não me custe. Sabe que Deus merece sempre o seu melhor. O que é que Deus mais falou ao seu coração no dia de hoje? Escreve aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz de saber. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por essa leitura, obrigado porque nós temos visto a sua fidelidade para com todo aquele que é fiel. Nós venhamos nos portar de forma fiel em agradar, Pai, o teu coração praticando a palavra nesses dias. Oro, Pai, pela vida de cada um, Pai, que tem acompanhado comigo essa leitura, que a palavra possa fortalecer, alimentar, para que eles vivam o melhor do Senhor nessa terra. No nome de Jesus, eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém, querido? Então compartilha esse vídeo com alguém que você ama, manda no seu grupo do WhatsApp, da família. Eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.